Ok, pessoal, continuando então, já vimos 16 processos de separação de misturas. Agora vamos para o 17º, que é a cromatografia. Bom, a cromatografia ela é um processo que, além de ser um processo de separação de misturas, também é um processo de identificação de componentes dessa mistura. Tá? Ele é baseado na migração dos componentes da mistura. Eles migram, eles andam, eles correm, tá? Em um lugar chamado fase estacionária, tá? Fazem uma corrida, e isso depende da afinidade que esse material vai ter pela fase estacionária, pelo solvente que vai estar sendo utilizado. Bom, nós temos a fase móvel, que é a fase em que os componentes que vão ser isolados, eles correm por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso, e temos a fase estacionária, que é uma fase fixa, onde esse componente que vai estar sendo separado ou identificado, ele vai se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido, pode ser um papel, por exemplo. Então nós temos aqui uma ilustração que mostra a fase estacionária aqui sendo um papel, tá? E a fase móvel, que é um solvente que vai correr por esse papel. Então aqui é colocada a amostra, pode ser uma gota de tinta, por exemplo, tá? E esse solvente, esse papel com essa amostra vai ser colocado nesse solvente, nessa câmara que vai ser tampada, né, para a gente evitar a evaporação desse solvente. Pode ser álcool, pode ser acetona, pode ser água, tá? E aí ele vai disparar uma corrida que esse papel vai absorver esse solvente, ele vai subir aqui e aí vai separando os componentes dessa mistura. Assim que ele faz essa separação. Com o tempo, né, esse processo ele vai se completar. Preste atenção, porque caiu uma questão no Enem em 2019 a respeito disso. Como que esse solvente, a fase móvel, ela se movimenta pela fase estacionária? É o seguinte, esse papel aqui, se for um papel cromatográfico, melhor ainda, tá? Ele é feito de celulose, como todo e qualquer papel, e ele vai ter ductos lá dentro, canalículos lá dentro, que vai ter o diâmetro de um cabelo, o diâmetro capilar. E isso que faz com que esse solvente corra ali por dentro daquele papel. E isso chama-se capilaridade. Porque o diâmetro é muito pequeno e esse líquido ele sobe por ali. Tá? Então a fase móvel ela se movimenta por capilaridade. Tá certo? Aqui nós temos uma cromatografia, né, uma corrida cromatográfica de uma tinta marrom. Então o solvente vai subindo aqui, vai separando os componentes dessa tinta marrom. No caso é um amarelo claro, um azul claro, o amarelo, o verde e um laranjado. Isso pode ser feito em casa, você pode fazer uma gotinha de uma canetinha num papel, colocar num copo que tem um solvente, um pouquinho de solvente, água ou etanol, e aí ele vai subindo e vai separando os componentes dessa mistura. Aqui nós temos uma outra fotografia, né, que mostra alguns alunos observando essa cromatografia, e nós podemos fazer também com pigmentos naturais, né, o caroteno, da beterraba, a clorofila e o beta-caroteno da beterraba, que é da cenoura, né, o caroteno da cenoura. Com canetinhas também você pode fazer, tá? Com café, com a cálifa, com urucum. Tá? Aqui nós temos uma câmara cromatográfica, aqui uma outra câmara cromatográfica, e aqui é uma cromatografia de coluna, tá? Que é diferente, que a fase estacionária pode ser um material químico, pode ser um gel específico, e aqui você coloca a amostra e ela vai descendo por gravidade. Aqui não é por capilaridade, aqui é por gravidade mesmo. Tá? E essa daqui é uma cromatografia que ela foi feita em um funil, por isso colocou um papel de filtro, né, que ele é redondo, colocou da forma, ele é circular, colocou da forma correta, e aí ele formou esse efeito artístico aqui. Bom, o que mais me encanta, aqui é um outro vídeo mostrando também acelerado, né, uma cromatografia. Então a fase móvel vai sendo bem rápido ali na fase estacionária. Ok,
Bom, as aplicações mais interessantes da cromatografia são em análises químicas modernas. Tá? Então, laboratórios de perícia criminal, laboratórios de análise clínica, laboratórios geológicos, laboratórios de agropecuária, eles utilizam os cromatógrafos, que são esses aparelhos aqui. Eles são baseados, são modernos, né, bem mais simples do que uma folha de papel, mas ali o princípio é o mesmo, tem a fase móvel, tem a fase estacionária, né? Então esses aparelhos, eles funcionam nesse princípio, mas são ultramodernos, né? E eles são calibrados para fazer uma análise que o laboratório queira analisar. Né? Então eu posso analisar ali, eu quero analisar o teor de cocaína no sangue, eu calibro o aparelho para fazer essa análise, eu quero analisar uma droga presente numa cena de crime. Então o perito criminal vai lá, coleta a amostra e leva para o laboratório e identifica aquela amostra. Ele vai gerar, né, essa imagem aqui, que é o cromatograma, é o diagnóstico que o aparelho faz, e depois o analista, né, o químico, o engenheiro químico, biomédico, o veterinário, quem está treinado para esse aparelho, vai conseguir entender o que ele está analisando e dar um resultado, dar um laudo de análise. Também é utilizado em indústrias alimentares para ter o controle de qualidade dos alimentos que nós usamos. E aqui nós temos esse vídeo, achei muito interessante, em que ele mostra uma cromatografia, né, uma corrida cromatográfica de substâncias químicas que emitem luz própria. São substâncias químicas quimioluminescentes. Tá? Estas substâncias, elas têm propriedades químicas que fazem com que elas emitem luz, como por exemplo as substâncias encontradas, o luciferol, que é encontrado no vagalume, por exemplo. Então ali você pode observar, né, a corrida cromatográfica acontecendo e a emissão de luz também acontecendo. Mais um destaque aí para vocês, mostrando como que a química é linda e maravilhosa. Bom pessoal, então além da cromatografia, nós temos a filtração. Filtração é algo do cotidiano, né? Eu creio que todos nós fazemos isso normalmente no nosso dia a dia. E aí nós temos dois tipos de filtração. Nós temos a filtração simples, que serve para separar misturas heterogêneas de um sólido que não está dissolvido em um líquido. Tá? Você vai ter aqui o funil, pode ser de vidro, temos vários tipos dos laboratórios, pode ser de plástico também, porque você também faz filtrações na sua casa, e aí você vai ter aqui um papel de filtro que vai estar suportado aqui num suporte universal e uma garra, e aí você vai escoar essa mistura por aqui, o líquido vai passar e o sólido vai ficar retido nesse líquido. Então tem que ser uma mistura heterogênea em que o líquido, o sólido, não está dissolvido no líquido. E aqui nós temos no laboratório, podemos apoiar também um funil numa proveta. E na ilustração tem mostrando, né, esse processo acontecendo, escoando aqui a mistura no funil, o líquido passa e o sólido fica retido naquele funil. E nós temos também a filtração a vácuo. A filtração a vácuo, ela é uma filtração em que nós temos um aparelho chamado de funil de Buchner, adaptado por uma rolha a um vidrinho, uma vidraria chamada de Kitasato, que é como se fosse um Allermeyer, mas com uma saída lateral aqui. E nessa saída nós ligamos ou uma trompa d'água, que é essa vidraria aqui, ou então um motor que vai gerar um vácuo. Os dois vão gerar um vácuo, na verdade. Então, como que isso acontece? Bom, esse ar aqui, esse funil de Buchner aqui, ele está passando um ar muito rápido ali por ele, um vácuo ali por ele, porque o ar daqui está sendo aspirado para fora por um motor, e aí faz com que essa filtração seja mais rápida. Só isso que muda. Tá? Então você observa, ó, que está passando rápido aqui o líquido para baixo aqui, porque está formando um vácuo ali, está sugando aquele ar aqui de baixo para cima. Tá? O ar está vindo aqui muito rápido. E isso acontece, tá, ou pela utilização dessa bombinha, desse motor, ou então pela trompa d'água. Como que a trompa d'água cria esse vácuo? É o seguinte, ó, a água vai vir, pode ser a água da torneira mesmo, vai estar ligada numa mangueirinha, então ela vem para cá, e como ela está descendo aqui, tem
tem essas aberturas facilitam a entrada de ar. Então essa corrente de água, ela suga, ela carrega com ela esse ar. E esse ar sendo sugado daqui, ele vai sugar também lá de dentro do interior do Kitasato. Então esse ar sai, ele é sugado pela bomba de vácuo, então ele vai criar um vácuo aqui. Aqui o motor vai fazer isso, o motor fica sugando esse ar. E aqui nós temos o funil de Buchner, né, que é esse funil utilizado nessa filtração, ele é de cerâmica e tem esses vários buraquinhos aqui. Aqui você coloca o papel de filtro, né, circular para poder fazer essa filtração. Aqui nós temos outras ilustrações que mostram diversos tipos de filtros, né? Nós temos um filtro prensa, que é utilizado para a produção de óleo de soja, óleo de azeitona, vários tipos de óleos vegetais. Um funil para fazer a filtração de água de piscina, tá? Um funil de barro, em que nós temos aqui um filtro que é de cerâmica e de carvão ativado. Esse filtro é brasileiro e é um dos melhores filtros do mundo. Nós temos vários filtros automotivos, filtro de óleo, filtro de ar, né? Tem vários tipos de filtros para os automóveis. O filtro do ar-condicionado, eu espero que o seu não esteja nessa situação. Depois da aula, vai lá dar uma olhadinha no ar, no filtro do seu ar e dá uma limpeza se for preciso, né? O filtro em torneiras e o aspirador de pó, ele também é um filtro, né? É um filtro a vácuo, porque tem um motor que acelera essa filtração. Tá? Então, só que é uma filtração sólido-ar, não é uma filtração sólido-líquido. Só essa é a diferença, mas é uma filtração da mesma forma. E aqui nós temos um manual de filtração industrial para você observar, né? Se você for fazer engenharia, né? Esse material, essa matéria, né? É uma disciplina, é algo bem avançado quando você vai para nível superior. E aqui nós temos um filtro que talvez você tenha feito lá no seu ensino fundamental, né? Um filtro em que você tem areia grossa e pedregulhos, depois areia fina, carvão, né? Algodão, e aqui uma garrafa PET cortada para você recolher esse filtrado aqui. Bom pessoal, então só falta a extração e destilação, que vamos ver no próximo vídeo.